E olha, em entrevista hoje à Rádio CBN de Campinas, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, disse que o Brasil tem 15% de eleitores nazistas. Vamos acompanhar. O Brasil tem aí 10, 12, 15% de eleitores que se identificam com Bolsonaro. São nazistas mesmo, fascistas, são anti-ciência, são homofóbicos, acreditam na terra plana, né, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da moral popular que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando. Isso são 10, 12% que explica, por exemplo, por que o Tarcísio, um cara do Rio de Janeiro, que não conhece São Paulo, chega aqui só porque é candidato do Bolsonaro, já está aí rivalizando com os primeiros. Gustavo Uribe e Leandro Rezende, vem aqui os dois, venham comigo aqui para a gente analisar essa fala do pré-candidato Ciro Gomes também. Porque, Uribe, nada muito longe do estilo Ciro Gomes de ser, mas uma fala bastante polêmica, que já está repercutindo, inclusive, nas redes sociais. Roberta, tem uma máxima no jogo político dos últimos anos, é que o principal inimigo de Ciro Gomes é o próprio Ciro Gomes. Em todas as eleições ele tem esses arroubos declaratórios que acabam prejudicando, e a gente viu isso agora. Eu lembro de um episódio pessoal, quando eu cobri a campanha de Ciro Gomes lá no Ceará, na última campanha de 2018, e eu fui nos bairros mais pobres do Ceará. Lá eu perguntava para as pessoas, em quem o senhor vai votar? Falava, não, vou votar no ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Aí eu informava, o ex-presidente Lula não é candidato, é Fernando Haddad. Então eu votarei em Jair Bolsonaro. Então muitas vezes as pessoas identificam os líderes pelo carisma deles, pela linguagem que eles falam com a população. E não são propriamente pessoas nazistas. São pessoas que procuram, então, líderes carismáticos para depositar o seu voto. No momento em que Ciro Gomes tem uma estratégia que é delineada por João Santana de tentar atrair os votos do nem-nem, ou seja, das franjas das duas candidaturas, quando você tem eleitores que não estão muito fiéis e indecisos, isso prejudica, porque ele já está criando uma resistência àqueles eleitores que têm dúvidas eleitores que estão inclinados a votar em Jair Bolsonaro, mas que podem mudar de voto e eventualmente votar em Ciro Gomes. Então é uma espécie de tiro no pé eleitoral para a campanha dele neste momento. Então é novamente Ciro Gomes tendo como principal oponente o próprio Ciro Gomes. Leandro, a campanha de Ciro Gomes, a equipe da campanha de Ciro Gomes, o que pensa sobre esse tipo de fala do candidato? Roberta, o Ciro tem hoje o João Santana, né, marqueteiro dele, que foi marqueteiro do PT em várias eleições, e o João Santana e o próprio Ciro está tentando falar de uma maneira mais palatável nas redes sociais. Ele faz uma live chamada Ciro Games, enfim, ele está tentando se tornar um pouco mais palatável, as peças de campanha dele um pouco nesse sentido. Ele já fez até um samba para tentar vender um outro personagem, mas o Ciro, que ele teve no 360, na semana passada aqui no CNN 360, se queixou do fato, por exemplo, de ter pouco apoio, né? Ele não se queixou, mas ele relatou um pouco da dificuldade dele de chamar outros partidos para a aliança. Eu até fiz essa pergunta a ele e na resposta que ele nos concedeu aqui no 360, ele mencionou o fato de ele ter um estilo e uma visão de mundo que luta contra muita gente e que isso é difícil de trazer gente para o lado dele nas campanhas eleitorais. Bom, para além de qualquer visão de país que o Ciro Gomes tenha, chamar uma parte do eleitorado brasileiro de nazista é uma declaração bastante grave, né? Não é, a gente está num tempo em que os conceitos, a história, ela vai sendo revista e vai sendo falada às vezes de qualquer maneira, mas o nazismo foi uma coisa muito séria que aconteceu no planeta, aconteceu na Alemanha, ali no período do entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus foram massacrados em câmaras de gás, por exemplo, como a que foi improvisada para matar no Sergipe ontem o Genivaldo Santos. Então, é muito séria a declaração do Ciro e mostra que o trabalho que a campanha dele precisa ter para mudar essa imagem depende, como o Uribe lembrou, muito do Ciro mudar um pouco de fato desse discurso, de como todas as campanhas, quase, o Ciro dá uma declaração. Quando ele foi candidato em 2002, ele falou algo também que revoltou as
mulheres à época, isso em 2002, 20 anos se passaram e agora ele taxa aí uma parte dos brasileiros de nazistas sem refletir um pouco sobre o que foi esse período histórico, o que ele causou para os judeus e o que foi o Holocausto, tudo de ruim que o nazismo trouxe para o mundo. De uma forma geral, usar esse termo de qualquer maneira realmente não é bom para a imagem que a campanha do Ciro está tentando construir. Roberta? Leandro, só lembrando, a frase que ele falou foi que o papel de Patrícia Pilar, então mulher dele na época, era dormir com ele na campanha.